Quando você chega na entrevista e te perguntam qual é a sua pretensão salarial, eu tenho certeza que você vai travar, vai gaguejar ou provavelmente não sabe qual é o valor que você vai falar. Por isso que nesse vídeo nós vamos aprender a responder essa pergunta de forma profissional. Muito prazer, eu sou Felipe Tavares, criador da Jovens Corporativos. Vem comigo! A principal razão pelo qual os recrutadores fazem essa pergunta durante a entrevista é para alinhar as expectativas do entrevistado com o orçamento destinado para aquela função. E ao contrário de várias outras perguntas que podem ser feitas para você, a sua resposta pode desqualificá-lo. Porque não necessariamente a área vai ter o orçamento necessário para atender a sua pretensão. Mas isso não necessariamente é ruim, porque não seria nada motivador você entrar em um emprego, em uma nova função, já sabendo que você não está sendo remunerado conforme a sua expectativa. E aí provavelmente você acaba tendo aquela sensação de não estarem pagando o suficiente para você. Eu sei que você pode acabar ficando com medo do recrutador te julgar ali, uma pessoa às vezes metida, algo assim, por colocar um valor alto, ou às vezes você está colocando um valor baixo e está preocupado. Mas vai por mim, geralmente não é esse o objetivo do recrutador. Ele não quer ficar julgando se você está sendo valioso demais ou não. Na verdade, ele apenas quer alinhar um candidato com o orçamento que ele tem disponível para isso. É claro que existem maneiras de você se preparar para responder essa pergunta durante a entrevista. E o primeiro caminho é você fazer uma pesquisa salarial da função ali do cargo que você está se candidatando. Existem vários portais que hoje disponibilizam uma média salarial da função, do cargo em si, e que tem um fácil acesso, é bem tranquilo de você ir lá e pesquisar. São sites como o Glassdoor, salário.com.br, o vagas.com também tem também tem essa informação lá disponível no site. Então são caminhos para você primeiro já começar a fazer essa pesquisa aí antes de ir para a entrevista. É muito importante você lembrar de filtrar a região que você está se candidatando, a região que você mora, porque a média salarial ela muda bastante de acordo com cada localização aí, cada localidade. Exemplo, aqui em Curitiba, o salário de uma função de assistente administrativo vai ser R$1.000, por exemplo. Lá em São Paulo, provavelmente uns 1.500, 1.800. Por quê? Porque tem uma proporção muito maior em outros estados, em outras cidades, justamente pela questão de custo de vida e tudo mais. Então é importante você fazer esse filtro aí de região, porque nem sempre o salário que você vai ver lá em São Paulo vai ser o mesmo lá no Goiás. Então faça esse filtro aí. Outra forma que você pode buscar aí é fazer essa pesquisa de média salarial é conversando com algumas pessoas no LinkedIn. Claro que você não vai chegar lá e abordar qualquer pessoa perguntando: "Ô, quanto que você ganha aí?" Não é isso. Você vai abordar ali se ela tem um conhecimento de uma média salarial da empresa que ela trabalha, se ela sabe se a função Y lá ganha mais ou menos o que você pesquisou lá no site. Você também pode pesquisar e conversar com pessoas ao seu redor, pessoas que você já conhece, perguntar quanto que é mais ou menos que uma pessoa ganha na empresa Y, no cargo X, mas nunca chega abordando, né? Ô fulano, quanto que você ganha aí na empresa? Não é assim, você tem que pensar na forma como você vai falar, porque isso é totalmente desconfortável para a pessoa, né? Ah, eu não te conheço, eu vou falar quanto que eu ganho. Não é assim, mas você pode pensar ali mais ou menos em como que você pergunta para ela te passar uma média de valor, fechado? Mas quando a gente está perguntando ali sobre a média salarial de uma empresa, é importante você levar em consideração o tempo de casa dessa pessoa, né? Às vezes a pessoa abre ali com você e fala: ganha mais ou menos 5.000, mas a pessoa tem 10 anos de casa, então provavelmente a pessoa que está iniciando agora não vai iniciar no mesmo nível que aquela pessoa que já está há muito tempo dentro da empresa. Existem os reajustes anuais, existem benefícios, os bônus que você ganha de aumento, existem as promoções ali, né? Então você não pode levar em consideração qualquer tempo de casa. Por isso que é sempre uma pesquisa, porque você vai ter que entender o contexto,
o contexto para você falar, para você trazer essa informação para você e conseguir já se preparar para a entrevista. Agora que você já tem uma noção da média salarial desse cargo aí que você se candidatou, você tem que levantar quais são as habilidades que estão na descrição da vaga, que são essenciais, aquelas atribuições, responsabilidades que estão ali descritas, e você vai alinhar com o que você tem hoje, com o seu perfil. Claro que uma pessoa que está 100% alinhado com tudo, está atendendo a todas as exigências da vaga, ela pode exigir um pouco mais. Normalmente não é isso que acontece, é aproximadamente ali 70%, 80% que você vai estar alinhado com a vaga. Muito difícil você estar 100% alinhado, mas se acontecer, você pode aumentar um pouco essa média aí que você pesquisou, até porque você já é um profissional bem capacitado para aquela função. Outro fator extremamente importante é você pensar ali na distância, no deslocamento que você vai ter, porque às vezes você fala uma pretensão salarial que você pesquisou, uma média ali do que o pessoal ganha naquela região, naquela empresa, naquele cargo, mas você mora longe pra caramba. E aí você vai acabar pagando para trabalhar, porque é muito caro hoje em dia a gente ficar se locomovendo aí de carro, andando 30, 40 quilômetros para ir até o trabalho. Então faça esse cálculo aí de quanto que você vai gastar mais ou menos nessa distância que você tem aí da empresa e leve em consideração quando você for falar, porque senão às vezes vale a pena você ganhar menos em um trabalho mais perto do que achar que está ganhando mais em um trabalho que está bem mais longe. Lembre-se de considerar os benefícios também, porque uma vez que a gente tem um vale-refeição, um vale-alimentação bem mais alto, a gente sabe que o seu salário vai ser poupado em algumas situações. Nem sempre você vai tirar do bolso para comprar algo no mercado, para você sair para jantar. Então, às vezes, o benefício cobre um salário que, teoricamente, é mais alto. Por isso, é importante você fazer a pesquisa para entender os pacotes de benefícios daquela empresa. E aí, na pretensão salarial, como você já vai ter feito uma pesquisa, você pode pedir um pouco mais ou um pouco a menos, porque você já vai saber mais ou menos ali quanto que vai te compensar ter os benefícios daquela empresa. Se você está curtindo o assunto, já deixa o seu like aí, não esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação e bora continuar, sem enrolação. Vamos! É claro que tudo isso é feito de forma ponderada e com bom senso. Você vê uma média salarial de 3.500 de uma função X. Você não vai ter vale alimentação e sabe que vai gastar uns R$1.000 de mercado. Então, aumente um pouco a sua pretensão ali para uns 4.200. Você aumentou um pouco mais da média que você fez a pesquisa, mas porque você tem que pensar que você vai ter alguns gastos adicionais. E aí a gente precisa se valorizar. Mas perceba que eu aumentei ali 500, 600, 700 reais, porque é algo que está super dentro da realidade das empresas. Acontece algumas empresas que elas têm o salário 100 e o salário 120%. Então, às vezes você entra dentro de uma função em que você está ganhando 100% daquela área, daquele cargo em si. Mas ela pode chegar a 120%, ou seja, ela pode aumentar ali 20% para você dentro da mesma função, do mesmo cargo. Então, esse jogo aí de você fazer a pesquisa salarial, colocar na ponta do lápis a média ali que realmente vai te dar uma satisfação em estar trabalhando naquele ambiente, até porque salário também dá satisfação pra gente, você vai ter esse bom senso de aumentar um pouco a mais para compensar os seus custos que não vão ser cobertos ali pelos benefícios. E aí você deve ter pensado, poxa, mas aí vai ter um candidato que vai pedir 3.500. E aí eu vou perder a oportunidade para ele. É melhor eu pedir a média salarial. Por isso que existe aquela etapa onde você vai alinhar os requisitos, as exigências da vaga com as suas habilidades. Se você está preenchendo algo em torno ali de 50%, 60%, ou seja, você está super dentro da média de quase todos os candidatos, você vai ter que pedir a média salarial daquela função. Agora, quando você está um pouco mais preparado, você já está atendendo bem mais os requisitos, você pode aumentar sim um pouco mais ali do valor da média, até porque você vai deixar isso claro na entrevista, você vai mostrar para o recrutador que você está muito mais preparado que os demais. Lembre-se que você tem que estar sempre inovando, estudando e aprendendo coisas novas, acompanhando as inovações e as movimentações do mercado para que você nunca esteja fora, desalinhado com a sua carreira e as novas exigências para os cargos, funções e etc. Então é importante você fazer esse acompanhamento para a sua carreira.
carreira, porque aí você vai poder negociar o seu salário. Uma vez que a gente começa a estar muito mais preparado para a vaga, as empresas vão querer de fato ter alguém mais preparado para aquela vaga e aí vão pagar um pouco mais para você. Pretensão salarial, ela envolve muito o profissionalismo ali, a pessoa ter um autoconhecimento, saber se ela está bem mais preparada para o cargo ou não, e ela vai falar o quanto ela quer receber. A empresa vai avaliar e vai pensar, pô, eu consigo pagar 120% do salário para aquele cara lá, até porque ele vai somar muito mais para mim. Agora, se você não tem esse pensamento, você acaba perdendo oportunidades de já entrar dentro da empresa ganhando um pouco mais, bem melhor. E é por isso que também é importante você seguir os nossos conteúdos. Não esqueça aí de se inscrever, de curtir, de ativar a notificação, comentar, deixar feedback, fazer todos esses negócios aí, porque ajuda muito o canal a crescer. E agora eu vou trazer um exemplo prático de como que eu poderia responder essa pergunta durante a entrevista. E agora eu vou ler também, né? Porque, cara, toda vez que eu preciso fazer um exemplo, eu nunca consigo decorar, eu não consigo ficar focado ali, sempre erro tudo nas gravações. Então, me perdoe, mas eu vou ler, beleza? Então vamos lá. Imagina que você está se candidatando a uma vaga de assistente administrativo e fazem essa pergunta para você. Você pode responder assim: levando em consideração minha experiência e habilidades com Excel e desenvolvimento de KPIs, que você mencionou anteriormente, que seriam muito úteis para a equipe, estou procurando algo em torno de 2.200 e 2.500 por mês para esta função. Mas para mim, os benefícios definitivamente também importam, uma vez que eles me ajudam a ter um poder de compra um pouco maior e, consequentemente, posso investir mais na minha carreira. Bem formal, né? Mas imagina lá. Pô, eu posso responder isso de forma bem mais dinâmica, é claro. Mas é para você entender que você tem ali, ó, uma faixa salarial que você falou, provavelmente próximo da média que você pesquisou. Você levantou as suas habilidades que são exigidas pela vaga e aí você leva a importância de discutir esse assunto ali com o recrutador, porque não fica aquele negócio só, não sei, ou 2.500, chutando assim, sem nem saber o que está falando. É importante se preparar para essa pergunta para a entrevista, beleza? E aí, o que você achou? Deu para entender mais ou menos aí como que você responde essa pergunta? Eu sei que é bem mais difícil do que, né, um vídeo aí de, sei lá, 8 minutos, 5 minutos, não sei quanto está dando, mas é claro que tudo que a gente se prepara, que a gente estuda, que a gente faz ali um pouco mais de esforço, a gente vai se sair melhor. Então segue essas etapas aí que foram mencionadas, que aí quando você receber essa pergunta, você não vai ficar apenas gaguejando, você vai saber responder e de forma bem profissional. E agora chegamos ao fim, mas eu quero agradecer a sua presença, a sua atenção, obrigado por ter chegado até aqui no vídeo, muito obrigado por estar aí ajudando a Jovens Corporativos. Então, não esquece do likeinho lá, de você compartilhar ou de se inscrever, ativar a notificação, deixar seu feedback. E eu desejo que você receba a melhor proposta do mundo para o momento atual da sua carreira e que você tenha muito sucesso. Um abraço e até a próxima.